Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em todo o Brasil, os acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, têm aumentado a cada ano e se tornado uma preocupação cada vez maior. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2023 foram notificados mais de 314 mil casos de acidentes envolvendo esses tipos de animais, um número alarmante. Esse aumento é particularmente visível nos meses mais quentes do ano, quando as altas temperaturas e o maior volume de chuvas forçam escorpiões e aranhas a buscarem abrigo próximo às áreas urbanas, aumentando o risco de contato com humanos. Diante desse cenário, algumas questões surgem. Como se proteger? Como minimizar os riscos e garantir mais segurança em casas, escolas e ambientes de trabalho? E em caso de acidente, quando procurar o médico? Nesse episódio, vamos investigar os principais perigos associados a esses animais e entender os motivos por trás do aumento dessas ocorrências com Randy Baldresca, biólogo e especialista em controle de pragas. Seja bem-vindo, Randy. É um prazer. Quem está comigo nesse episódio é Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Guilherme, a maioria dos casos se concentram nos meses mais quentes do ano. Oi, Fara. Olá, Randy. Sim, viu, Fara? Especialmente entre os meses de dezembro a março, quando é comum ver um aumento significativo no número de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas. Segundo o Ministério da Saúde, esse período concentra cerca de 40% dos casos anuais. E isso ocorre principalmente devido ao aumento das temperaturas e das chuvas. Randy, o que faz desses animais uma grande ameaça? E por que eles estão cada vez mais comuns nas áreas urbanas? Primeiramente, isso se deve a alguns fatores importantes que temos que levar em consideração. Haja vista que o escorpião amarelo é um aracnídeo peçonhento e que comumente vem sendo encontrado não só em cidades longínquas, mas também em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, enfim, Brasília, Goiânia. Esses aracnídeos peçonhentos aproveitaram o espaço a partir do momento que eles têm disponível o que a gente chama na biologia dos 4 As: água, abrigo, alimento e acesso. A principal fonte de alimento dos escorpiões são as baratas de esgoto, periplanetas americanas. Esses aracnídeos, então, eles se aproveitaram de uma situação que nós, seres humanos, fornecemos a eles, e junto disso ainda a gente tem todo o problema de manutenção de terrenos baldios, acúmulo de lixo em locais inadequados, a primariedade do setor que lida com essa questão, haja vista que você precisa possuir um protocolo de controle específico para escorpiões, que é um protocolo diferente daquele adotado para outros insetos, como baratas, formigas, traças, enfim. Dados do Ministério da Saúde mostram que os escorpiões são responsáveis, pela maioria dos acidentes com animais peçonhentos no Brasil, e só em 2023 foram registrados mais de 202 mil casos. A picada desses animais pode causar sérios problemas à saúde? A partir do momento que você tem uma primariedade do mercado, uma falta de manutenção de terrenos baldios, o lixo acumulado em diversos locais e também tudo isso junto, municiado às intempéries do meio, como altas chuvas, altas temperaturas, esses aracnídeos passam a ser encontrados nas residências. A partir do momento que isso ocorre, o escorpião amarelo ele tem que ser levado como um caso de saúde pública e a sua picada ela é fatal, principalmente levando em consideração 4 principais fatores. Dependendo do local da ferroada, perto do coração ou perto da cabeça, importante citar que os escorpiões têm capacidade de escalar, por exemplo, uma cama, uma estante, dependendo da quantidade de veneno inoculado. Cada vez que ele ferrou, ele injeta veneno. Dependendo da condição da vítima, uma criança de até 3 anos de idade, ou uma pessoa idosa, mais de 70 anos, ou um animal pet, um cão ou um gato, e dependendo do último tempo de repasto desse animal, ou seja, a última vez que ele se alimentou, essa ferroada é fatal. Só que muitas vezes existem casos, por exemplo, eu recém falei agora na Record, um caso de um menino em Campo Grande, tomou uma picada no pé e foi a óbito. Justamente se deve porque esses animais possuem um veneno neurotóxico e que tem uma ação muito rápida no sistema nervoso central e no coração. E como se proteger desses aracnídeos? Nós temos, naqueles locais onde sabemos que temos ocorrência de casos, colocar telas nas janelas,
não deixar o lixo acumulado na lixeira, não manter na pia da cozinha louça suja de um dia para a noite, não deixar o comedor do cachorro, às vezes com aquela ração, às vezes o cachorro não come toda a ração, deixa aquele resto, porque isso vai acabar atraindo baratas, não só baratas, mas também outros tipos de organismos indesejáveis, e os escorpiões, atrás das suas presas prediletas, que são as baratas, podem vir a ocasionar de aparecer na residência. E onde que ele se esconde dentro de casa? Ele se esconde atrás de tapetes, carpetes, cortinas, dentro de sapatos, né, atrás de roupa de cama, toalha, todo tipo, gaveta, né? Todo tipo. Então, também fazer uma pré-inspeção nesses utensílios de uso pessoal para mitigar, para diminuir a possibilidade de ocorrer um acidente. E a gente tem que ficar muito esperto e ligado, porque são vários os sintomas de uma picada. Então, é uma dor intensa, mas a partir do momento que a pessoa começa a ter uma palpitação, uma falta de respiração, uma pressão arterial que diminui, e o principal sintoma, que é o regurgitamento do alimento, ela tem que ser direcionada imediatamente a um centro de saúde. Se estiver no estado de São Paulo, na região metropolitana, no Hospital Vital Brasil, se não a uma UBS, para ser ministrada a essa pessoa o soro anti-escorpiônico, para reduzir o efeito do veneno no organismo da pessoa que recebeu aquela picada. Quais sinais e sintomas costumam surgir após uma picada de escorpião ou de aranha? Existe alguma reação que indique que o caso é grave e que é necessário buscar ajuda imediatamente? Sim, e se você me permite, importante uma colocação, a gente tem mais de 200% do número de casos com a aranha marrom, a Lexócides, que não é fatal como escorpião, mas tem uma picada necrosante. Os sintomas dor intensa no local, como eu disse, a pessoa ela pode vir a ter uma falta de ar, uma palpitação, uma diminuição de pressão, mas principalmente quando ela começa a realmente a ter uma vontade de regurgitar o alimento, de vomitar, na verdade, ela precisa ser medicada imediatamente, ela tem um prazo curto, porque esses sintomas de palpitação, falta de ar, aumento da caixa torácica e regurgitar o alimento são fatores graves, são sintomas graves, no qual a pessoa precisa ser ministrado o soro anti-escorpiônico o quanto antes. Randy, muitas pessoas podem ter dificuldade em distinguir animais peçonhentos de outros que são inofensivos. Existem características visíveis que ajudam a identificar um animal perigoso, como certas espécies de aranhas, escorpiões ou até mesmo serpentes? Sim. As aranhas que fazem teia, aquelas aranhas às vezes com as pernas longas, bonitas até de se ver, são inofensivas. Óbvio, se você for molestá-las, você é capaz de receber uma ferroada. Mas a gente tem que tomar cuidado com as aranhas que não fazem teia, tais como aranha armadeira, Phoneutria nigriventer, aranha caranguejeira, Acanthoscurria geniculata e principalmente a aranha marrom, aquela que se esconde em gaveteiro de armário, na sala do escritório. E no caso do escorpião, fazer uma inspeção minuciosa nesses locais e nesses ambientes dos quais eu falei, né? Atrás de móveis, cortinas, carpetes, roupas de cama, berço do bebê, utensílios de uso pessoal, então às vezes atrás do prato, não deixar também resto de entulho no fundo do quintal, telha, caixa de madeira, né? Porque esses animais se escondem, eles têm hábito noturno, eles se escondem durante o dia para sair na busca por captura de alimento à noite. E é essa a principal observação que é importante ser dita. Então a gente tem que tomar cuidado com esses aracnídeos. A gente tem também a presença hoje em São Paulo da lacraia, escalopendra gigante. A lacraia, ela parece muito o piolho de cobra, aquela centopeia, mas que é muito agressiva também. O número de casos vem crescendo também. Muito. Para você lidar com essa situação, você precisa ter conhecimento, você precisa saber o protocolo, porque, como eu disse, se você utilizar um protocolo inadequado no ambiente, um problema que é sério pode se tornar gravíssimo, por causa da forma de reprodução do escorpião amarelo, que é um animal sinantrópico, ou seja, que ele só é encontrado agora no ambiente urbano e que dificilmente ele não é mais visto na natureza, no ambiente silvestre. Muitos brasileiros têm o costume de fazer trilhas, acampar ou até mesmo visitar áreas naturais, especialmente no verão.
Randy, quais são as recomendações para esse grupo que gosta de atividades ao ar livre, principalmente em regiões onde há alta incidência de animais peçonhentos? Principalmente você andar muito alerta nas trilhas de caminhada, porque você pode inadvertidamente se deparar com a jararaca, com a jararacuçu, com a jararacuçu do brejo, com a jararaca, com a cascavel, né? Com a urutu cruzeiro, que são cobras peçonhentas muito agressivas. No caso da cascavel, a gente tem que ficar ligado, porque ela balança um chocalho na ponta da cauda para avisar que ela está presente naquele espaço. Mas a jararaca, a jararacuçu, a cobra coral, a urutu cruzeiro não possuem isso, e são cobras destemidas. A gente tem que tomar cuidado, porque justamente no terceiro fator que eu falei que é grave, no caso de picada de escorpião, serve também para as serpentes. As serpentes, se tiverem muito tempo sem se alimentar e inadvertidamente terem a oportunidade de te picar, então ela pode ter um veneno também super potente e não dá tempo, às vezes, de socorrer a vítima. Então, sempre utilizar perneira, que é uma proteção de couro que vai da base do calcanhar até mais ou menos a altura do joelho, né? Sempre andar alerta por onde você anda, porque quanto mais você se prevenir de um encontro com esses animais peçonhentos, esses organismos indesejáveis, melhor para a sua saúde, melhor para a sua convivência no meio urbano ou no meio ambiente onde você está inserido. Em situações de acidente, muitas pessoas recorrem a remédios caseiros ou à medida que não tem eficácia comprovada. Quais são os erros mais comuns e como a gente deve proceder após o acidente, Han? A gente tem que, primeiramente, se cercar de pessoas com conhecimento. Em nenhuma hipótese você fazer aqui o famigerado torniquete, que é aquela metodologia de você prender a circulação para o veneno não circular dentro do organismo com muita rapidez, você utilizar compressas de água quente, tudo isso podem ser fatores que psicologicamente podem ser positivos, mas cientificamente não tem na literatura nenhum efeito favorável àquela questão da picada. E como eu falei, se cercar também de artigos específicos, de uma empresa séria, correta, à frente que tenha um biólogo acostumado a esse tipo de situação, para mitigar, para diminuir a possibilidade de ocorrência desse aracnídeo peçonhento e também de outros organismos indesejáveis dentro da residência da gente. Randy, de uma forma assim agora específica, o que deve ser feito quando uma criança ou um adulto for picado por um escorpião dentro de casa, por uma aranha, por uma serpente? Quais os casos em que as pessoas devem procurar uma ajuda, um hospital urgente, e quando que isso não é necessário? Na dúvida, é melhor ir ao hospital? Na dúvida, é melhor ir ao hospital, mesmo porque não é todo hospital que possui o soro anti-escorpiônico, mas no hospital você tem medidas profiláticas para mitigar, para diminuir a ocorrência do acidente grave acontecer com a pessoa, tá certo? Mas agora, o que a gente tem que fazer também é a gente ficar alerta para aqueles sintomas dos quais eu falei. Observar se você está respirando com moderação, com normalidade, observar se a pessoa não apresenta nenhum tipo de tontura, se ela não está com vontade, se não está com a vista turva, porque se isso acontecer, fatalmente ela está com ocorrência de veneno no organismo e isso pode se tornar muito grave. Então, dirigir, eu acho que imediatamente a pessoa tomou a picada, não custa, vai numa UBS, vai num posto de saúde. Chegamos ao fim dessa edição do JR 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Randy Baldresca, biólogo e especialista em controle de pragas. Obrigado, Randy. Obrigado, até logo. Agradeço também a companhia de Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Valeu, Guilherme. Fara, eu que agradeço o convite, sempre muito bom estar aqui conversando com você. Randy, obrigado também por todas as informações e principalmente pelas dicas preciosas para a gente conseguir se proteger e evitar assim se tornar vítima de algum acidente. Fara, conte sempre comigo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia, Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro.
Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!